Oi, tudo bom? Todo mundo me ouvindo super bem? Quer dizer, todo mundo que colocou o fone, né? Peraí. Tudo bom? Se você não colocar o fone, você não vai me ouvir. Todo mundo de fone, todo mundo ouvindo bem? Maravilha. Muito boa noite para todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas. Eu vou ficar com o meu fone aqui. Quando alguém for fazer uma pergunta, eu coloco, só para eu não ficar ouvindo minha voz duas vezes, que me atrapalha um pouquinho, tá bom? Bom, meu nome é Walter Policy e eu sou planejador financeiro pessoal e também gestor com registro na CVM, administrador de carteiras. Então, a ideia é que a gente passe os próximos 30 minutos ou alguma coisa assim, batendo um papo legal. E por isso é bater um papo mesmo, não é uma palestra formal e tal, senão vai ficar chato, sobre o nome do evento que a gente veio, como investir. Imagino que é por isso que vocês estejam aqui. Não fiquem tímidos, peçam um microfone, façam perguntas, concordem, discordem, mas vamos debater para a gente sair daqui com alguma coisa a mais do que o que a gente entrou e que essa alguma coisa possa fazer diferença verdadeira na vida financeira de vocês. Combinado? Maravilha. Bom, embora o seminário se chame Como Investir, eu acho que se você quiser investir, tem uma pergunta que você precisa responder obrigatoriamente antes dessa, que é por que investir? Eu estou acostumado, recebo muitos clientes que falam normalmente para mim, eu quero investir, aí fala, beleza, por quê? Porque eu quero ganhar mais. Ou porque eu quero ter uma rentabilidade maior. Minha amiga que vai ser agente autônoma, você vai escutar isso 800 vezes. Por que você quer investir? Porque rende, onde eu estou, rende pouco, eu quero que renda mais. Essa é a resposta de quem nunca parou para pensar. Porque o dinheiro que advém no investimento, ele nunca é o fim de alguma coisa. Você não investe para ganhar mais. Você não investe para ganhar dinheiro. Você investe porque você quer se aposentar. Você investe porque você quer comprar um carro, fazer uma viagem, estudar, cuidar dos seus filhos. E esse é o motivo. O investir, o ganhar dinheiro, é um meio para você chegar lá. E esse é o fator primordial que você nunca deve esquecer na hora de pensar em investimentos. Senão, você vai tomar a decisão errada. A primeira coisa é por que investir. Eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês de como ter essa resposta é importante. Pense o seguinte, você está num shopping, passeando, e aí você olha lá e vê uma camisa, por exemplo, um sapato, e fala, pô, legal isso aí, gostei. Compro ou não compro? Todo mundo já passou por isso, né? A sua mente funciona assim. Se eu comprar, o que acontece? Terei prazer imediato. Na hora, é gostoso, não é? Você compra, é legal. Ou não comprarei. Não comprarei, não terei prazer e o dinheiro vai ficar no banco. Ou minha fatura do cartão virá menor. Isso não te dá prazer. Sim, ter o dinheiro no banco não dá prazer. Então, a gente é moldado para tomar a decisão de consumir. Porque te dá prazer na hora e a outra fica no 0 a 0. Agora, se você tiver um porquê, na hora que você tiver essa decisão, você vai pensar o seguinte, compro o sapato, a blusa, ou faço a viagem no fim do ano? Aí, ou me aposento na época que eu quero, ou troco de carro, ou o que quer que você queira fazer. Quando você tem esse equilíbrio, às vezes você vai resolver comprar, às vezes você vai resolver não comprar, mas ao menos você equilibrou o jogo. Então, primeira coisa, pense em por que você quer investir. É para constituir uma reserva de emergência ou aposentadoria ou liberdade financeira? Tenha isso em mente antes. Senão, você vai tomar a decisão errada. Tudo bem? Faz sentido para todo mundo? Beleza. Segunda coisa. E aí, vamos ao tema do seminário. Como investir? Estou lá, consegui me planejar, como a Rejane está explicando aqui do lado, já não tenho mais dívidas. E agora eu quero investir. Então, como é que eu faço para investir? Então, basicamente, você tem alguns caminhos para investir. Antigamente, você não tinha quase nenhum. Hoje, é muito melhor para fazer isso.
mas é um melhor meio enganoso, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro caminho que você pode ter para investir é o mais fácil e tradicional, é ir ao banco, como quase todo mundo faz. Hoje, 95% dos investimentos são feitos em banco. Quase tudo. Vocês veem, por exemplo, né, para citar o nome, a XP, que é a maior corretora e tal, você junta a XP e todo mundo que tem dá 5%. 95% ainda vai em banco, que é o tradicional, né? E ali eles vão escolher os investimentos. Tem alguém que trabalha em banco aqui? Tem? Tem 3, então não vou falar mal. Não, estou brincando. O banco, ele está na raiz do brasileiro. O brasileiro, acho que tudo que é finanças, ele vai fazer em banco, inclusive investimentos. Só que tem algumas questões para levar em consideração. A primeira delas é que a gama de produtos que tem no banco para investir é restrita, porque, em geral, tem os produtos só do banco. Começa a mudar um pouquinho isso agora, mas ainda é praticamente só os produtos do banco. E aí você vai ter uma restrição de amostra para poder escolher. Segunda coisa, na média, os bancos cobram mais caro pelos produtos de investimento. Então, você, escolhendo a mesma coisa do que em outras opções, vai render menos. Agora, é cômodo pra caramba. Você já tem a conta lá, seu dinheiro já está lá, você aperta um botão ou faz um telefonema e o dinheiro já está investido. Então, é muito mais cômodo. E comodidade tem um preço, né, que é esse que a gente comentou agora. Mas é um canal que você pode usar para investir. De alguns anos para cá, a gente tem um outro canal que vem ganhando corpo, que é o canal das corretoras. Tem alguém que trabalha em corretora? Então esse eu posso falar. Corretora é um avanço com relação aos bancos, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque as corretoras têm uma amplitude, uma diversidade de produtos muito, muito maior do que nos bancos. Se você entrar no site de uma corretora e olhar lá fundos de investimento, você vai ter uma lista de 400 fundos de investimento, das mais diversas assets, né, ou gestoras. E aí você vai ter muito mais opções, né? Você tem, quero investir no Tesouro Direto. Depois eu vou falar, mas Tesouro Direto não é um investimento, tá? É um site. O que tem lá dentro é que é um investimento. E aí você tem que fazer por meio de uma corretora. Então, assim, você tem mais produtos, normalmente é mais barato do que no banco, mas tanto o banco quanto a corretora tem dois problemas. Primeiro, a pessoa que te auxilia, quando te auxilia, para você escolher o que vai investir, não é exatamente a mais preparada para isso, porque ela é preparada para vender o produto, mas não para ter uma visão abrangente da sua carteira de investimentos. E isso é um problema. Então esse é o primeiro problema. O segundo é, quanto custa para você investir no banco ou na corretora? Porque custa, né? Eles estão ganhando, concorda? Mas alguém sabe quanto paga? Se você tem conta no banco, faz investimentos no banco, você sabe quanto está pagando? Não é a tarifa mensal lá, tá? É a margem dos produtos. Ou na corretora, tem corretora que fala, vem para cá que é de graça. Não tem essa propaganda? Eu acho que não é de graça, senão as pessoas não estariam lá trabalhando. Então, o fato de não ter essa transparência é um problema, tanto no modelo quanto no outro. Mas, ainda assim, é um avanço com relação ao que a gente tinha antes. Tem um outro modelo que começa a se desenvolver no Brasil, que é o modelo de family offices. Vocês conhecem family offices? Ou gestoras de investimento, diretamente na gestora? Normalmente são escritórios que fazem planejamento financeiro, como que a minha colega está falando ali, te ajudam nisso, e fazem a gestão dos seus investimentos. A vantagem é que eles conseguem ter uma amplitude de produtos também maior, mas no fundo não é nem você que escolhe. É o próprio escritório que escolhe para você, porque ele faz a gestão ali. Então ele vai te entregar uma carteira de investimentos, não um monte de produtos. Tende a ser melhor. Qual que é o problema, então, do Family Office? Quantos vocês conhecem? Então, esse é um problema. Quantas agências de Family Office você conhece? Não existem. Então, ele ainda é super concentrado e normalmente,
para você ser cliente de um family office ou diretamente de uma gestora, você precisa ter algumas dezenas de milhões de reais para investir. É um problema. Mas isso vem melhorando muito. E existem family offices ou estruturas similares a family offices que já trabalham com tickets assim, de 100 mil reais. E aí já dá para investir com alguém que vai diversificar ali para você. Vantagem. Primeiro, você vai saber quanto está pagando, porque eles te falam quanto estão pagando. Segundo, tem gestão, não é venda de produto, é uma carteira, que também tem. Desvantagens. Você não vai encontrar, né? Assim, não é tão simples de achar. E vai ser muito mais burocrático do que apertar o botão no banco ou aplicativo na corretora. Porque não é para ser self-service. Não é para você ir lá e ficar escolhendo, vou comprar ação, fazer opção, não é isso. É você ter gestão sobre o seu dinheiro. Não é ficar olhando o saldo todo dia. Não tem gente que olha. Eu tenho cliente que às vezes fala assim, não, investe para mim hoje porque eu acho que a bolsa vai subir. Amigo, se você soubesse mesmo que a bolsa ia subir, você não estava aqui, você estava nas Maldivas. Não funciona assim, né? Então, esses são os principais canais pelos quais a gente pode investir. Todos têm prós e contras, e nenhum é necessariamente melhor do que o outro conceitualmente. O melhor é o que você ficar confortável em investir. Talvez você conheça um family office muito legal, tudo bacana, custa barato e tal, mas você vai lá, é um escritório pequenininho. Aí você fala, não, eu prefiro ir no Itaú, no Safra, no Bradesco, porque eu confio mais. Ótimo, isso tem um preço, mas é uma decisão. O mais importante é você ficar tranquilo com a sua decisão. Essa é a primeira coisa mais importante. A segunda coisa mais importante é você saber que quanto você investe todo mês é muito, mas muito mais importante do que quanto dinheiro rende. Mas muito mais. Não dá nem para comparar. Poderia fazer umas contas para vocês. Mas é assim, se você aumentar 10% quanto você guarda por mês, isso significa no longo prazo muito mais do que dobrar a sua rentabilidade. Então, 10% vale mais do que 100%. Então, e olha que legal, esse fator de quanto guardar, ele está no seu controle. Só depende de você. Seu orçamento, quanto você ganha, quanto você gasta, onde você gasta, só depende de você e ele é muito mais importante. O outro, que é quanto você ganha, não depende de você, depende do mercado. Quanto vai dar a bolsa esse mês? Hoje é dia 25 e ninguém tem a menor ideia. Todo mundo chuta não, que a gente é profissional. A gente estima, que é a mesma coisa, né? Ninguém sabe, então ninguém controla o mercado. O legal é você ter o foco no que você controla. Guarde dinheiro periodicamente, o máximo que você conseguir, desde que o seu estilo de vida esteja de acordo com o que você quer. E número 2, escolha gestores para te ajudar nisso. Gestores profissionais. Que vem no meu último ponto, que eu gostaria de falar para vocês, que é aonde investir. A gente já sabe por quê e como. Mas aonde, que produto, como é que eu faço esse negócio? Bom, basicamente, do porquê investir, eu vou falar de duas coisas para as quais vocês precisam investir. Primeiro, você precisa ter uma reserva de emergência. Esse é o primeiro investimento de todo mundo que está aqui. Por quê? Porque ele é o seu banco particular. Você precisou de dinheiro, tá lá. Você pega e não vai pagar juros, porque o dinheiro é seu. Você vai deixar de ganhar um pouco. Depois você devolve lá. Essa reserva de emergência, normalmente, é alguma coisa como 6 a 8 meses da sua despesa mensal. Mais ou menos. Pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, mas é por aí. E aonde ela deve estar? Ela deve estar num investimento que seja super líquido, ou seja, quero dinheiro, ele está ali. No máximo no dia seguinte, porque você não sabe quando vai usar, então precisa. Segunda coisa, nunca pode ser um mau momento para tirar o dinheiro, porque você não sabe quando é. Então ele não pode oscilar muito, ele tem que ter baixo risco e altíssima liquidez. Exemplos, tem vários, CDB-DI, Fundo DI, Tesouro Selic, até a caderneta de poupança. A caderneta de poupança não é ruim? É ruim. Mas a reserva de emergência não tem como objetivo fazer você ganhar dinheiro. Ela tem como objetivo deixar o dinheiro lá para quando você precisar. Então, rentabilidade não é um aspecto tão relevante aí. Segundo objetivo que você deveria ter é liberdade financeira. Alguns chamam de aposentadoria, outros de independência. Chame do que você quiser.
mas é o momento a partir do qual você não precisa vender o seu tempo para sobreviver. E isso te dá um poder muito legal, porque você pode fazer mais escolhas. E podendo fazer mais escolhas, você é mais livre. Isso tem um poder importante. É nosso, hein? Muito obrigado. Mas já está lotado. Para investir em médio e longo prazo, que são, né, liberdade financeira, aposentadoria, você precisa guardar dinheiro sempre, mas você precisa de investimentos que rendam mais no longo prazo. E tem um problema. Para render mais no longo prazo, você precisará obrigatoriamente aceitar que a rentabilidade desses investimentos varie. Então assim, eu quero um investimento que nunca dê negativo. Tem? Tem. Só que ele nunca vai render muito. Você restringiu o potencial dele. Nunca dá negativo, então ele nunca sobe muito. Eu quero um que no longo prazo suba muito. Então você precisa deixar que de vez em quando ele também vá para baixo. Quase todo investimento faz isso. Você pensar em imóveis, por exemplo, que muita gente pensa, né? Vai investir em imóveis porque é super seguro. Quando você tem um imóvel, você verifica o preço todo dia? Não. Se você verificasse, ia ter dia que você ia ficar desesperado. Nossa, está valendo 40% a menos. Por quê? Porque naquele dia ninguém queria comprar. Em imóvel, ninguém vê. Mas em investimento, você olha o saldo e você consegue ver quanto ele vale. E isso dá uma apreensão, um medo na gente, enorme. Agora, a regra é, se você quiser que renda mais, você vai ter que deixar oscilar e ficar tranquilo, que vai ter um ano que uma parte dos investimentos vai cair 20% ou 30%. Vai ter outro que vai subir 30% ou 40%. É normal. E não faz mal, porque você não precisa daquele dinheiro naquele momento. É para um objetivo de médio e longo prazo. Acostume-se com isso. Faz parte do jogo. Se você não aceita, você vai ganhar pouco o resto da vida. E sabe qual é a consequência disso? É que você não vai chegar no seu objetivo. Ou você vai ter que guardar muito mais dinheiro para conseguir chegar lá. Ou seja, você vai ter que manter um padrão de vida muito abaixo do que você gostaria. Então, basicamente, tem um motivo para investir, ou vários. Saiba por quê. Escolha os seus fornecedores de serviço. Conheça quais são os conflitos de interesse que eles têm. Todos têm, tá? Sim. Quero te vender um COI. Sabe COI? Já ouviu falar? Então, não costuma ser muito bom, na média. Mas quem vende ganha um bom dinheiro. Você precisa saber desse conflito. Assim, a pessoa pode te oferecer, mas ela vai falar quanto ela ganha. Escolha fornecedores em quem você confia. Esse é o principal. Mais do que 0,5% ou 1% ao ano. Em quem você confia. Não é só em quem você confia, né? Porque de repente você pode confiar no seu primo, mas ele não é do mercado, não entende nada. É assim, quem você confia e que conheça o mercado e saiba fazer gestão. Então, escolha gestores profissionais. Vale a pena investir, por exemplo, em fundos de investimento? Claro que sim, se forem bons gestores e entregarem um bom serviço. E para isso você precisa pesquisar. Então, tenta deixar de lado um pouco a comodidade de, deixa lá, já está lá mesmo, está na poupança, deixa lá. Não, dá uma olhadinha, vê o que tem no mercado, converse com as pessoas, conheça os conflitos de interesse, os modelos de negócios. Pense em para que você vai investir, coloque o plano e para de olhar o saldo todo dia. Só faz mal isso para você. Porque daí, o último ponto que eu quero falar para vocês é aonde não investir. Quer saber aonde não investir? Sabe o investimento da moda? Aquele que você recebe um e-mail dizendo rendeu 230% de CDI nos últimos 5 meses? Fuja! Todos os estudos comprovam, não é que indicam, eles comprovam que os investimentos oscilam. E o fato de você investir em um que rendeu muito, significa que você está comprando ele caro. Ele vai cair. E aí, quando ele cair, você vai olhar e falar, putz, sai daí. Você vai comprar caro e vender barato. Então, Bitcoin, foge, isso não é investimento.
Assim, isso não faz sentido. Eu dei algumas entrevistas há 1 ano e meio atrás, Bitcoin rendeu 1.500%. Tinha cara que ia vender a casa para ela. Você está louco. Não existe isso. Você não vai ficar milionário com investimentos. Você vai ficar milionário com o dinheiro que você guardou. Esse é o importante. Bons investimentos vão te ajudar muito nisso. Mas eles não vão render, eles não vão fazer o seu dinheiro dobrar todo ano. Isso não existe. Se alguém te prometer, não, aqui a gente ganha 2% ao mês, 10% ao mês, tem umas coisas assim. É trambique isso aí, não se engane. Canto de sereia, você está sendo enganado. Tem um jeito mais suave de ser enganado, que é invista no investimento que rendeu 250% nos últimos 3 anos. É igual, ele já rendeu. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Aliás, é um indicativo de que não renderá no futuro. Então, sai correndo disso aí. Vai no mais normal e se baseie na expectativa futura, não no rendimento passado. Tá bom? Como faltam 5 minutos para a gente acabar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, perguntem o que vocês quiserem, do mais simples ao mais específico, de caderneta de poupança a certificados estruturados internacionais. Tem lá atrás, já levo. Peraí que Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo. Então, eu estou querendo conhecer um investimento mais a longo prazo, mas com rendimento mensal. Por exemplo, eu coloco uma quantidade, vamos supor, uns 100 mil para rendimento mensal na minha conta, para usar imediatamente. Há algum investimento desse tipo? Então, você tem que escolher o que você quer para o investimento. Você quer colocar e tirar todo mês? Ele tem que ser de baixo risco. Tirar somente a rentabilidade. Perfeito. Se você quiser tirar somente a rentabilidade, você vai preferir um investimento que nunca tenha retorno negativo, né? Porque senão você não vai tirar, você vai pôr. E aí você vai obrigar que esse investimento renda pouco. Se você quiser ganhar mais dinheiro no longo prazo, você vai precisar deixar ele oscilar. Então você pode até tirar todo mês, mas vai ter mês que você vai olhar lá e vai estar negativo. Outra coisa é que normalmente a melhor solução não é você escolher um investimento, mas você montar uma carteira. Então você deixa um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco em previdência, um pouco em outras coisas. Aí você pode todo mês tirar um pouquinho, que é o que você precisa. Todo mês ele vai render um pouco a mais, um pouco a menos. No cômputo geral ele vai ter uma tendência de render. E aí você vai tirar aquilo que você precisa tirar todo mês. Mas normalmente por uma visão de carteira, não um negócio só. Esse um só que serve para tudo não existe. Tá. Oi, boa noite. Boa. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre COI, porque eu fiz um investimento em COI, vai entrar agora no final do mês. Tá? Eu Beleza. queria saber se eu realmente devo continuar com esse investimento ou retornar. A minha carteira de investimento é bem variada, tá? Isso é muito bom, mas quem montou para você? A XP, Então, quem na XP? O agente autônomo. agente autônomo. Então, o agente autônomo, ele é especialista em vender, não em montar carteira. E isso é um Certo. problema. Certo. Porque ele não tem os elementos, nem a formação para isso. Não é má vontade, tem gente muito boa, só que não é para isso. E quem você recomendaria para fazer essa... Um gestor profissional. Certo. Respondendo a sua pergunta, o COI, o que ele faz? Ele monta lá coisas com renda fixa e renda variável e derivativos. Faz um pacotão imaginando cenários. Então é assim, se a bolsa subir tanto, ou se o dólar subir, ou se qualquer coisa acontecer, você ganha tanto. Na maioria dos casos, se isso não acontecer, eu te devolvo o dinheiro. Beleza. O problema é que se eu te devolvo o dinheiro, são 2 anos, 3, 4, 5. E o fato de eu te devolver o dinheiro não quer dizer que você não perdeu. Você perdeu 2, 3, 4, 5 anos de custo de oportunidade, que não é pequeno. Sim. Então, em geral, o COI é muito bom para quem te vende, porque ele ganhou na hora. Chova ou faça sol. Mas para você, normalmente 70% dos COIs dão errado e aí ele te devolve o dinheiro. Então, assim, é melhor ganhar em Las Vegas, você ganha mais. Entendi. Mas investimento mesmo é mais propaganda do que funcionalidade. Tá ok, obrigado. Imagina. Tudo bom? Tudo.
é o seguinte, é só uma dúvida. Às vezes vocês falam em CDB e CDBDI. É diferente esses dois? São duas coisas diferentes. Obrigado pela pergunta, ótimo. CDB é um título de dívida do banco. O que quer dizer? Você emprestou dinheiro para o banco, ele está te devendo. Isso é um CDB. Tem 200 tipos. Esse tipo, essa subclassificação, é que pode ser várias coisas. Você pode combinar com o banco dele te pagar 5% ao ano. Beleza. Ou você pode combinar com o banco dele te pagar a taxa DI, que você não sabe quanto é, nem ele, mas quando chegar lá, ele vai te pagar aquela que for a taxa DI. Por isso chama CDB-DI. Esse DI, que ninguém sabe quanto é, só no final, ele é menos arriscado do que o outro. Porque todo mundo tem uma noção de quanto vai ser. O pré-fixado, que é esse 5%, por exemplo, você sabe que você vai ganhar 5%. Você só não sabe se 5% é bom ou ruim, porque vai depender dos juros do mercado. Tá bom? Eu já tomei uma bronca aqui que está acabando o tempo, então acho que a gente dá para mais uma pergunta, é isso? Boa noite. Pensando em investimento em ações, né, compor uma carteira assim de longo prazo, você indicaria um número mínimo para iniciar e também assim quais vamos dizer os ramos assim para começar, né, tipo energia elétrica, saneamento, essas coisas? Uma pergunta Obrigado. que a gente ficaria umas 3 horas para responder. Dado que a gente acabou, eu vou te responder rapidamente. Todos os estudos indicam que investidores, pessoa física, individuais que investem na bolsa perdem dinheiro com relação ao índice de mercado. Se você quer investir sozinho, compra ETF do Ibovespa e deixa lá. Se você quiser melhorar, contrata um gestor que ele vai montar. É extremamente complexo, o investidor pessoa física não faz e eu estou sendo expulso daqui. Quem não conseguiu perguntar, fica ali ou volta daqui a pouquinho e eu bato um papo com vocês. Pode ser? Por enquanto, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Valeu. Obrigado. Obrigadão.